Olha, eu estou revoltadíssimo com a situação dos dois servidores da Companhia Energética do Maranhão que foram executados. Executados, não tem outra palavra. Os caras foram executados na manhã de hoje no residencial Sítio Natureza, cidade de Passo do Lumiar, que fica aqui na ilha de São Luís. Vamos lá. Quem ainda não está sabendo do assunto, o que eu acho muito difícil, porque foi o que repercutiu hoje pela manhã. Mas tudo bem, vamos lá, porque ainda não deu tempo talvez da informação chegar a algumas pessoas. Vamos trazer a informação aqui. Informações preliminares apontam que os funcionários chegaram lá, nesse local, para realizar a interrupção do fornecimento de energia. Cortar a luz, como diz no popular, tá? De uma residência que está com a conta tratada, enfim, qualquer coisa desse tipo, tá? Procedimento normal que os funcionários vão para fazer. Um popular teria se incomodado. E os caras foram executados a bala. Eu já fiz aqui diversas críticas em relação a esse serviço de corte que a ACEMAR realiza, especialmente quando não cumpre o que preconiza aí a legislação ou a regra de avisar para a pessoa que a energia vai ser cortada, ou então de fazer o corte com a pessoa em casa, né, para que a pessoa tenha a oportunidade de mostrar se pagou a conta naquele dia ou não. Mas é um absurdo o que a gente vê de reação de algumas pessoas, e há vídeos já na internet, inclusive antigos, não só daqui como de outros estados, onde os funcionários da Companhia de Energia do Estado chegam para realizar a interrupção do fornecimento, o corte, e são recebidos com alguém com uma faca na mão, com um facão, expulsa os caras, bota os caras para descer do poste. A ignorância é tamanha que as pessoas não entendem o seguinte: meu amigo, minha amiga, o cara, ele está ali cumprindo o papel dele, ele é um trabalhador. Ele é igualzinho você que sai de manhã para trabalhar e quer voltar para casa para o seio da sua família de noite. É igualzinho. O cara não tem que pagar o pato se, olha só, se o corte estiver sendo feito de maneira irregular, de maneira assodada, enfim. Quem tem que ser responsável é a ACEMAR. Quem tem que ser acionada ou na Justiça, ou no PROCON, ou seja lá onde for. Agora, peraí, meu irmão, pelo amor de Deus. Tirar a vida de dois trabalhadores, parceiro. Que são filhos, ou esposos, ou pais de família. Eu tenho muito receio dos atos que estão sendo praticados e legitimados por determinados discursos nesse país. Ah, não, foi um ato isolado. O cacete. A gente está vendo aí o que está acontecendo pelo Brasil todo. Diversos atos legitimados por discurso. Não, mas discurso é discurso, meu amigo. Não é com essa paca não, parceiro. Ontem mesmo eu falava aqui a respeito desse negócio de liberação de arma, e que todo mundo sabe, já tenho dito diversas vezes aqui nesse programa, que eu sou a favor. Mas peraí, eu sou a favor do jeitinho que está a lei aí. O tal do Estatuto do Desarmamento. Só não concordo com um item chamado Declaração de Efetiva Necessidade, onde eu tive a oportunidade de discorrer sobre esse assunto aqui, e o momento hoje não é para isso. Só quero deixar claro que os atos de violência que muitas vezes têm acontecido, inclusive o de hoje, com arma de fogo que tira a vida de dois cidadãos, são atos legitimados por um discurso que tomou conta do país. Como é que pode? PG, os cabras vão lá cumprir o trabalho. Imagina só um dia que uma equipe da TV Difusora vai cobrir uma denúncia, alguma coisa, e chega lá e é recebida bala. Imagina só. Porque fulano não gostou, porque o cinegrafista tá filmando a rua e tá aparecendo na casa dele. Pá, vou meter bala em tu. Que é isso, compadre? Olha, quem fez as sonoras aí, Fernandinha?
Ah, ok. Beleza. Vamos com mais informações a respeito desse caso ao vivo, né? Com o nosso querido Fábio. Vamos lá, Fábio Cabral, põe ele na tela. Oi, Israel, boa tarde. A gente está aqui no Sítio Natureza, município de Passo do Lumiar, na Rua B, local exatamente onde aconteceu, por volta das 9h30 da manhã, o crime contra os dois, o assassinato, na verdade, contra os dois funcionários de uma prestadora de serviço da Semar, né? Eles estavam nesse carro que está parado bem ali, onde vários policiais estão em frente. Eles estavam dentro do carro quando foram executados. A polícia ainda não sabe exatamente o porquê dessa execução. A suspeita principal é de que possa estar relacionado com o corte de energia, né? Há duas hipóteses aí sendo trabalhadas. Ontem, um carro da Semar que tem uma placa parecida veio fazer cortes nessa região de iluminação da energia de alguns moradores e houve algum tipo de desentendimento, algum tipo de discussão, né? E hoje, na volta do carro, uma das hipóteses atribui a essa possibilidade de ter sido fruto da discussão de ontem. Uma outra hipótese, já que os dois funcionários trabalham com essa questão de corte de energia, é que possa ter acontecido um problema hoje mesmo. Eles vinham de outra região, que não necessariamente aqui no Sítio Natureza, já efetivando cortes desde cedo, e poderiam ter sido seguidos até essa localidade, e aqui quando eles pararam em frente a essa casa, teriam sido executados por algum tipo de consequência do corte de hoje pela manhã. Vocês percebem que nesse momento um caminhão guincho da Polícia Civil está nesse local para justamente levar o carro para que possa ser periciado ainda mais pelos peritos do ICRIM. Agora há pouco o IML retirou os corpos dos dois funcionários que permaneceram por quase 1h30 dentro do carro até que toda a perícia fosse realizada, para que a gente possa saber, por exemplo, a quantidade de tiros que acertaram os dois. Alguns moradores relatam de que ouviram cerca de 3 a 4 tiros, todos a queima-roupa dentro do carro que eles estavam. E nesse momento agora está sendo retirado o carro também para que seja feita a perícia do veículo. Os dois funcionários foram identificados pela Companhia Energética do Maranhão e também pelo Consórcio Norte, que é a empresa prestadora para a qual eles trabalham. São o João Vitor Melo e o Francivaldo Carvalho de Silva, ou da Silva, perdão. Francivaldo Carvalho da Silva e João Vitor Melo são os dois funcionários. A Semar, em conjunto com o Consórcio Norte, a empresa prestadora de serviço, divulgou uma nota em solidariedade aos familiares dos dois funcionários e também ressaltando que iriam acompanhar o caso, como efetivamente eles estiveram aqui durante quase toda a manhã, até a retirada dos corpos principalmente, fazendo justamente esse acompanhamento para saber o porquê do que aconteceu, né? Eu conversava com o Luiz Carlos ainda há pouco, a gente vai ter a possibilidade de ver já a entrevista dele, e ele dizia que em nenhum momento anterior houve uma situação como essa. Não há relatos de que por conta de um corte de energia, teria culminado em outra situação com algum tipo de violência desse nível, né? É claro que há sempre desentendimentos, é claro que há muitas vezes bate-boca, mas esse tipo de situação onde acontece um homicídio, isso jamais aconteceu. O Luiz Carlos falava pra gente. A gente vai ouvi-lo e também vai ouvir o delegado Jeffrey Machado da Delegacia de Homicídios falando acerca das linhas de investigações que estão sendo feitas. Há dois suspeitos que teriam vindo numa moto, que a polícia já tem algumas informações, mas ainda não tem exatamente os nomes desses suspeitos. Foi até divulgado o nome de um deles pela manhã, mas o delegado não confirmou se é ele ou não. Eles estão nesse momento ouvindo alguns moradores na delegacia de homicídios, também vão passar em todas aquelas casas em que foram realizados os cortes de energia no dia de ontem, para ouvir exatamente os moradores dessa casa, entender como é que foi feito esse corte, para tentar achar alguma linha de investigação que leve aos culpados dessa execução. Então a gente vai ouvir, num primeiro momento, o representante da Semar, o Luiz Carlos, e também depois o delegado Jeffrey, que vai falar um pouco sobre essa linha de investigação desse homicídio de hoje. Aparentemente o veículo estava estacionado ali, eles já teriam efetuado alguns cortes, né, aqui na região, e a gente está verificando, mas aparentemente pelo menos 2 pessoas
chegaram e efetuaram o disparo de arma de fogo. A gente está analisando ainda, junto com o pessoal da perícia, vendo a trajetória dos projéteis, né? Mas aparentemente foram pelo menos 2 pessoas, né? Estavam de moto? Segundo informes preliminares, né, que a gente ainda vai verificar que essas pessoas poderiam ter chegado de moto. Isso aqui tudo vai ser verificado no transcorrer da investigação. Um deles seria aquele de menor? Não, nós estamos nas investigações preliminares, ainda não estamos, nós estamos apenas verificando agora a dinâmica e em sequência estamos agora ouvindo essas pessoas, bem como um fato que ocorreu no dia anterior para a gente ver se tem alguma relação. Uma outra equipe esteve aqui na região efetuando alguns cortes de energia e aparentemente teve algum problema, né? Não exatamente eles, né? Não, foi uma outra equipe, mas com uma placa muito semelhante. Muda apenas de 3 ali para 8, né? Quantos disparos? Bom, a SEMAI e o Consórcio Norte irão acompanhar as investigações feitas pelas autoridades policiais. Neste momento, qualquer informação além disso será precipitada. Somente a perícia técnica irá apontar o ou os autores desse homicídio duplo, e a SEMAI e o Consórcio Norte lamenta e se solidariza com a família desses 2 trabalhadores. Essa é uma situação que jamais tinha acontecido, jamais vocês tinham passado? Não, nunca tínhamos tido nenhum episódio como esse. É lamentável, mas as autoridades policiais já iniciaram as investigações que irão apontar as causas desse e os autores desse duplo homicídio. Pois é, então só fazendo uma retificação, Geisael, o delegado que a gente ouviu é o Jeffrey Furtado e também o representante da SEMAI, o Luiz Carlos. Continua aqui, tanto a Polícia Civil, o delegado Felipe Freitas está acompanhando o caso, policiais militares também fazendo o acompanhamento, né, para a retirada do carro, e eles vão continuar um pouco aqui na comunidade fazendo justamente o que eu disse ainda há pouco e o que o delegado reforçou, que é de conversar com alguns moradores para tentar ouvir o que teria acontecido, principalmente aqueles moradores que tiveram energia cortada no dia de ontem, para entender se houve algum desentendimento, fazer algum tipo de linha de trabalho aí. É claro que a grande maioria, quando você corta a energia da casa dessas pessoas, por mais que elas fiquem insatisfeitas, elas jamais chegariam a esse extremo, mas há a possibilidade de que pelo menos alguém ou alguma pessoa teria ficado chateado com essa situação e revoltado com essa situação, chegado a esse extremo de cometer um crime como esse. De todo modo, a investigação vai durar durante todo esse dia aqui, esses depoimentos, e a polícia pretende chegar ao nome dessas 2 pessoas que estariam numa moto exatamente cometendo esse crime aqui que aconteceu no sítio de Natureza, município Fábio, de Passo do Lumiar. Se der, a gente ainda volta a tentar conversar. Pois não, Geisael? Eu queria só te perguntar uma coisa, já que alguns moradores já passaram, inclusive, algumas informações para a polícia, eu queria saber o que você sente aí do clima dos moradores, se eles estão amedrontados, se eles estão passando informações com tranquilidade, se eles têm algum temor. A gente teve a oportunidade, quando chegou aqui, o local estava completamente isolado, a gente não teve a possibilidade, num primeiro momento, de conversar com os representantes da polícia, e a gente apurava as informações juntamente aos moradores, né, que ficavam muito preocupados, assim, em 2 sentidos, dizendo que isso jamais tinha acontecido aqui no sítio Natureza. Alguns deles relatavam que essa é uma localidade que muitas vezes é vista de uma forma muito preconceituosa também, por essa questão de criminalidade, e que eles temiam justamente que isso ficasse ainda mais exacerbado, né? Que pudesse de alguma forma associarem ainda mais essa localidade do sítio Natureza com uma localidade que acaba acontecendo esse tipo de situação. Muitos moradores com quem eu tive a oportunidade de conversar não falavam exatamente que tinham ouvido alguma coisa ou visto alguma coisa, apenas relatavam casos de outros moradores que teriam escutado os tiros, né? Mas a princípio a gente não conseguiu identificar nenhum deles que estavam aqui, e muitos deles ficaram aqui a manhã inteira acompanhando a cena do crime, dizendo que tinham presenciado ou mesmo tinham ouvido. O que a gente sentia deles é essa questão da quantidade dos tiros, né? Muitos falavam nessa questão, como o delegado bateu, de 3 a 4 tiros que teriam sido disparados, ou que pelo menos eles teriam ouvido, né? Mas isso, é claro, só a perícia vai conseguir dizer a contento quantos tiros exatamente foram alvejados esses 2 trabalhadores.
Obrigado, Fábio. Olha, a gente pode ver nas imagens aí o carro da SEMAR, a viatura com a porta manchada de sangue. A gente vê ali o pessoal da DEIC também, Polícia Militar, o delegado Felipe que está acompanhando, portanto, a presença da Polícia Civil e da Polícia Militar no local. A nossa equipe acompanhando a retirada do carro que vai para a perícia e é dolorida essa imagem, né? A marca da empresa manchada com o sangue do trabalhador que morreu na sua atividade profissional. Eu agradeço mais uma vez o repórter Fábio pelas informações ao vivo, diretamente do local onde aconteceu esse crime bárbaro na manhã de hoje, ceifando a vida de 2 trabalhadores, 2 pais de família ou filhos ou maridos que não voltam para casa com vida.